Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que está no campo, está na cidade, está juntinho da família, reunido para acompanhar mais um Agro Record. Que bom ter a sua companhia nesse 3 de maio, gente. Já estamos aí chegando no meio do ano, né? Como está passando rápido. E o melhor que está na sua companhia, tá? A gente está voando, mas juntinho. Então confere só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. Viu? A gente vai falar sobre um estudo inédito que mostra o avanço da suinocultura no Brasil. E ainda, reta final da colheita da soja. Entre os principais desafios desta safra estão a chuva e a alta no preço do óleo diesel, que subiu muito com a guerra no Oriente Médio. E ainda uma amizade muito especial e inusitada entre o pequeno João Felipe e o Theo, um bode muito famoso nas redes sociais. Que gracinha! E quem aí gosta de uma picanha muito bem feita? Eu gosto daquela mal passada, sabe? Essa daí, ó. E a música boa então, hein, gente? Então vai ser picanha recheada com queijo coalho e a música fica por conta de Heitor e Henrique. Pra valer, não duvide dela, não tem segredos, amor. Vamos começar o Agro Record. Você viu ali que no final, né, antes de entrar a vinheta, mostrou aquele churrascão, picanha. Quem que não gosta, né? No churrasco, no fim de semana, mas tá ficando cada vez mais caro, viu? Isso porque o preço da carne bovina voltou a subir. A alta está ligada a fatores como exportação e custos de produção. Vamos ver, entender melhor na reportagem do James Mateus. Comer carne bovina está cada vez mais difícil. Os preços estão nas alturas. Eu acho que está mais ou menos igual mesmo. Do ano passado com agora. É caro e a gente tem que pegar a promoção mesmo. Eu acho que pode baixar muito, tem que baixar bastante, porque ainda está muito caro. O pobre quase não está dando conta de comer carne, não. Então ele só vai na carne de segunda, porque a de primeira não dá conta. Somente em 2026, a valorização da carne bovina já acumula alta de 26,5%. E no último dia 15, a arroba do boi gordo chegou ao patamar recorde de $73,58, superando o pico histórico anterior de abril de 2022. Essa alta nos preços é impulsionada por dois fatores. Primeiro, a retenção de fêmeas para reprodução, ou seja, os criadores de gado estão vendendo apenas os machos. O segundo fator é o aumento das exportações para países como Estados Unidos e China. Com menos animais no Brasil, os preços ficam mais caros, a famosa lei da oferta e demanda. O Brasil ele se tornou o maior produtor e o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, como a gente tem uma grande capacidade produtiva e um preço muito competitivo, praticamente a carne que no mundo é mais barata, a bovina, então o Brasil passa a ter uma grande significância para o mercado externo. Então por isso que a gente passa a ser um grande exportador. O analista de mercado pecuário também afirma que as exportações brasileiras devem crescer ainda mais. Vale lembrar que o Brasil ele tem uma capacidade produtiva, porém a gente não tem uma qualidade ainda muito acelerada na nossa carne. Estamos começando, estamos produzindo, porém vai ser o segundo fator que o Brasil vai começar a trabalhar, que é a qualidade da carne brasileira. Então, por enquanto, a gente é um grande exportador, nós produzimos 70% para o mercado interno e 30% para o mercado externo, e no segundo momento a gente vai estar melhorando o valor e o preço dessa carne exportada. Nesta casa de carnes em Jataí, na região sudoeste de Goiás, o movimento é intenso, mas os consumidores não compram tanto quanto antes. Às vezes a pessoa varia para uma carne com preço mais baixo, mas sempre está comprando, né? Porque é muito difícil tirar a carne do prato. O encarregado do açougue explica que o estabelecimento tenta ajudar os clientes nesses momentos de alta nos preços das carnes. Na verdade, ele não aumenta sempre que sobe, né? Porque a arroba oscila muito, entendeu? Mas ele tenta segurar ao máximo. E quando tem algum aumento, ele tenta repassar menos. Não repassar tudo, né? Porque senão fica muito pesado. E o açougue faz alguma coisa para ajudar o cliente, tipo promoção? A gente tem várias promoções. Faz promoção de peça inteira, entendeu? Que já é uma quantidade maior. Tipo preço de custo, essas coisas assim.
são justamente as promoções que são visadas pelos consumidores, em uma tentativa de pagar mais barato e conseguir levar mais carne para casa. Tem que ir atrás das promoções, que está muito cara. Sempre eu compro mais costela, pescoço, essas carninhas mais baratas, né? Outra estratégia muito usada pelos clientes é a substituição da carne bovina por outra proteína, como as carnes de frango e porco. Aí eu vou atrás de outras opções. Frango, peixe. O frango também é carne de porco. Eu uso comprar mais de porco e de frango. A carne de gado quase não dá pra gente comer não, tá muito cara. E a notícia para os consumidores brasileiros não é nada boa. Especialistas apontam que o valor da arroba do boi deve aumentar mais ainda. Essa alta, ela deve prevalecer porque nós estamos no início do ciclo pecuário. Geralmente, esse ciclo ele tende de aumento no preço da arroba do boi 2026 e 2027 e às vezes até 2028. Vai depender muito da conjuntura a nível mundial. Mas, como a gente tem queda na produção americana, queda na produção europeia, isso faz com que o Brasil fique mais significante ainda para o comércio exterior, fazendo com que essa arroba esteja valorizada nesses 2 anos. Então tende a aumentar o valor da arroba do boi nesse período. Como já vem aumentando também, né? Mas é a hora do mercado, nós consumidores, a gente praticar o tal do equilíbrio do mercado, que é sempre muito falado pelos especialistas. Diversificar. Se você come a semana inteira carne, pula para o suíno, pula para a ave, tenta trocar um pouquinho agora que o peixe voltou a ter um preço melhor depois do feriado, né, ali da Semana Santa. Então você tem que também fazer esse equilíbrio dentro de casa, o próprio ovo, que é uma fonte rica em proteína, e fazendo esse equilíbrio a carne acaba que volta a se normalizar, pelo menos um pouco, e não fica tão alta. Olha, vamos para o intervalo, jogo rápido daqui a pouco aqui no Agro Record. Você vai ver que a soja está na fase final da colheita e os produtores enfrentaram desafios climáticos e econômicos para vender o grão, como a guerra no Oriente Médio. E ainda uma receita deliciosa de picanha recheada com queijo coalho. O som fica por conta de uma dupla sensacional que tem conquistado milhares de corações, Heitor e Henrique. Apaixona nela, tinha que tatuar na testa. É gostosa, mas não presta, quer sofrer. Apaixona nela, quer ficar. Estamos de volta com o Agro Record e eu já quero te fazer um convite para mandar o WhatsApp para a gente. O telefone do Agro Record está aí na sua tela, então participa, manda sua mensagem, seu nome. Quer só um abraço, a gente manda também, tá reproduzindo a receita que a gente ensina, manda aqui pra gente colocar sua foto, seu vídeo. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço aqui pro Cássio Lima e Ana Lúcia de Goiânia e também pro Divino Alves e pra Sandra em Aragoiânia. Um abraço e um beijo pra vocês, viu? Olha, um estudo inédito detalha como o setor de suinocultura vem se desenvolvendo no estado de Goiás e quais os próximos desafios para o ano que vem. O estudo foi realizado em parceria pelo SEBRAE e a Associação Goiana de Suinocultores. A ideia era identificar as perspectivas e os desafios da suinocultura em Goiás. Os resultados apontam que a atividade é um dos pilares estratégicos da economia agropecuária do estado. O estudo é para posicionar Goiás, o estado de Goiás, neste novo cenário de produção de proteína de origem animal. Nós temos nos estados do sul as maiores produções e exportações de carne suína. Mas o que o suíno, o que o porco come? Grãos, ração, soja e milho, e Goiás tem isso em abundância. Então hoje nós já exportamos, por exemplo, para Singapura e Vietnã, aqui do estado de Goiás. Então, obviamente, é uma oportunidade da gente também avançar no processamento de proteína de origem vegetal, transformando ela numa proteína de ordem maior, superior que a proteína de origem animal, avançando na cadeia de suínos aqui também. De acordo com o estudo setorial, o estado de Goiás é atualmente o 7º maior produtor de suínos do Brasil, impulsionado por um processo acelerado de modernização, alta disponibilidade de grãos e um rigoroso padrão de biosseguridade. Nós temos uma possibilidade outra de estado de Goiás, do Brasil, sermos e continuarmos sermos a referência da suinocultura goiana, brasileira e mundial. E digo um ponto importante, nós temos água,
nós temos solo, nós temos um número que poucos talvez não saibam, mas aonde você instalar uma indústria, imagina que aquela indústria vai gerar várias situações. E Goiás ainda tem muito espaço para crescer. Hoje, Goiás detém cerca de 4% de todo o rebanho do Brasil, com aproximadamente 1,5 milhão de suínos e 221 mil matrizes. O valor bruto de produção de suínos em Goiás é estimado em 2,3 bilhões de reais, o que representa 3,7% do valor bruto de produção nacional. Os estados do sul se despontam, aqui no centro-oeste temos Mato Grosso do Sul também, São Paulo, mas Goiás tem uma vantagem competitiva interessante, que é oferta de ração, oferta de grãos para alimentação de suínos. Também somos um polo logístico, que estamos no centro do Brasil com capacidade de escoamento para outros polos consumidores. Obviamente, essas questões não garantiram que a gente figurasse entre os maiores produtores. Muito em medida, a gente pode perceber que nos estados do sul, onde a suinocultura ela é mais avançada, o cooperativismo impera. Então, a capacidade de pequenos produtores rurais se organizarem, formarem em cooperativa e terem uma agroindústria processadora para agregação de valor e comercialização é um fator competitivo interessante. Então, é isso que a AGS, a Associação Goiana de Suinocultores do Estado de Goiás, busca e o SEBRAE não poderia deixar de apoiar uma iniciativa como essa. Rio Verde, na região sudoeste do estado de Goiás, se destaca na produção dos suínos. Hoje, o município concentra 29% de todo o rebanho goiano, quantidade que torna a cidade a maior produtora no estado. O Odivar trabalha com suínos há 47 anos. Desde 2005, o trabalho é realizado nesta granja em Rio Verde. Aqui, ele tem 4 galpões, que abrigam 3.670 animais. O nosso dia a dia aqui começa de manhã cedo passando nos barracão, conferindo como que está o manejo, regulagem de coxo, fazer limpeza, observar se tem algum animal doente para fazer a medicação e fazer os relatórios semanal, diário, anotação de mortalidade, essas coisas, para informar a empresa para fazer a programação da retirada dos animais, o GTA. Todos os porcos são de uma indústria da cidade. Ele pega os animais com 60 dias de vida, pesando entre 18 e 20 quilos, e os engorda por 4 meses, quando começam a pesar entre 120 e 130 quilos. Depois, eles voltam para a indústria, onde são abatidos. Aqui a nossa relação é de integração. Então, a empresa fornece para nós os animais, medicação e assistência técnica. E nós entramos com a parte de manejo, as instalação, manutenção, energia, funcionário. Nós contamos com um casal de funcionário cada núcleo. O futuro da suinocultura é logo ali. O estudo aponta para tendências como a digitalização da produção, o fortalecimento da rastreabilidade e a crescente demanda por produtos de conveniência. Outro ponto importante é a desmistificação da carne suína perante ao consumidor, mostrando que ela é uma opção saudável, versátil e acessível. Nós vemos que no mundo o Brasil figura entre os maiores produtores de suínos e o consumo de carne de proteína animal no mundo vem avançando, assim como no Brasil. Mas a renda nem sempre avança conforme a gente gostaria. Então, em momentos que a renda vai retrocedendo, vai diminuindo, a carne suína ela se mostra também uma oportunidade de consumo de proteína animal para essas pessoas de uma forma mais viável. Goiás caminha bem no setor. Somente até outubro de 2025, as exportações goianas de carne suína registraram um salto expressivo de 60% em valor e 39% em volume, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Nós temos, por exemplo, 4 suínos por quilômetro quadrado no estado de Goiás, em média Brasil. Tem país que já está com 40. Então, se a gente pôr um mapa mundial aqui, aonde vai crescer a suinocultura, porque essa carne suína ela é adorada na maioria do mundo, né? E, logicamente, alguns desafios a gente tem de crescer. Pois bem, não tenha dúvida que o estado de Goiás será e continuará sendo o celeiro da produção de suíno nesse país. O Odivar mesmo é bem satisfeito na área. Se pudesse, até aumentava a criação na granja. Nós estamos contentes com o resultado, com a integração. O mercado está crescendo, está melhorando. E quem determina isso é o mercado, né? Se o mercado tiver onde colocar a produção, o mercado cresce, senão o mercado acaba estagnando. Mas nós estamos contentes, nós não temos condição de aumentar
por causa de licença ambiental, nós precisamos de mais área para jogar o dejeto, mas se tivesse oportunidade, com certeza nós aumentaria mais. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Olha, gente, o Senar Goiás estará com um stand na Agrotecnoleite, trazendo diversas soluções de graça para o produtor melhorar os ganhos. A feira acontece em Morrinhos entre os dias 5 e 8 de maio. A programação está disponível, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acessar o site do Sistema FAEG Senar. E olha, já vou adiantando que é uma ótima oportunidade para entrar em um dos grupos de assistência técnica e gerencial do Senar. Quer saber mais? Vem aqui acompanhar então. Os desafios da pecuária de leite são constantes. Pelo custo de produção alto, elevado da produção leiteira, né? Então, o produtor de leite, ele sempre tem que estar atento aos principais custos, né? Os custos alimentares da fazenda, os custos com a mão de obra, visando justamente não pressionar tanto a margem e continuar competitivo na atividade leiteira. É preciso um controle rígido de gastos, alimentação efetiva, uma gestão minuciosa diante de um mercado de preços instáveis e insumos caros para manter o gado. Tudo isso não é novidade para o produtor de leite, mas soluções sim, é isso que o Senar Goiás vai levar para a Agrotecnoleite entre os dias 5 e 8 de maio, lá em Morrinhos. No estande do Senar terá uma programação ampla, com especialistas para orientar sobre produção, gestão, renda e como se adequar ao atual mercado. Encontrar os principais gargalos dentro de cada fazenda, justamente para o produtor identificar isso e ajustar visando o que a gente falou anteriormente, que é a manutenção da margem, né, o aumento das margens mesmo que em pequenas escalas, né. Então o produtor de leite interessado pode nos procurar no estande da Agrotecnoleite, procurar o Sindicato Rural de Morrinhos e todos os sindicatos rurais do estado de Goiás, justamente para ser assistido pela assistência técnica. A assistência técnica é uma das ferramentas que ajuda o produtor a tomar as melhores decisões dentro da sua propriedade. Atualmente, 5.500 produtores de leite contam com um acompanhamento gratuito do Senar Goiás. A assistência técnica gerencial do Senar Goiás é uma metodologia nacional e funciona por 2 anos, né? Os nossos técnicos formam grupos de produtores de 30 produtores e visitam mensalmente cada propriedade dentro desse grupo, né? Ajudando o produtor com orientações técnicas e principalmente implementando mecanismos de gestão na propriedade, né? O objetivo da assistência técnica é transformar as propriedades rurais em empresas rurais, calculando custos, calculando margens e ajudando o produtor a planejar a sua atividade no curto, médio e no longo prazo. Você viu que incrível? Então vamos participar? Já aponta a câmera do seu celular para o QR Code e faça parte de tudo isso que é tudo de graça. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A piscicultura tem avançado com técnicas que aumentam a produção e garantem qualidade. A criação de peixes como o pirarucu e o tambaqui em tanques escavados é um exemplo de eficiência e geração de renda no campo. Vamos ver na reportagem. Produtores investem em avanços no manejo para ampliar a produção. O peixe, conhecido pelo grande porte, chama a atenção pelo seu valor de mercado. Além de carne, outras partes do animal são aproveitadas comercialmente. Ele, a partir de 12 quilos, a gente já bate ele para tirar o filé, 12 quilos. Mas o peso ideal é peixe de 30 quilos, que 30 quilos é peixe de 2 anos de criação. Nos tanques escavados, o cuidado com a água e a alimentação é constante. A ração utilizada é rica em nutrientes e essencial para o crescimento dos peixes. O manejo adequado garante saúde e qualidade ao produto final. A alimentação dele é um pouco salgada, que a alimentação é ração própria, é ração carnívora. Essa ração ela é mais cara um pouco do que essa outra ração comum do peixe, mas ele tem um ganho de peso muito bom. Ele é um peixe que chega a ganhar, no primeiro ano, ele chega a ganhar 12 quilos no primeiro ano. Cada etapa exige conhecimento técnico e acompanhamento diário. O resultado é um peixe valorizado dentro e fora do estado. No ano passado eu cheguei a vender tambaqui e pirarucu para o Pará.
coisa impressionante, que lá é onde tem a criação grande de tanto o tambaqui como o pirarucu. Mas teve um período lá que foi isolado as vendas e vieram comprar aqui na nossa mão. Nós chegamos a botar umas toneladinhas fora. O pirarucu pode atingir até 200 quilos em cativeiro. Esse crescimento depende de fatores como alimentação e ambiente controlado. A espécie é considerada resistente, mas exige alto investimento. O retorno, no entanto, pode ser significativo para o produtor. O mercado tem demonstrado interesse crescente pelo produto. A reprodução dos pirarucus é uma etapa fundamental na criação. Durante o período chuvoso, é feita a sexagem dos animais. O processo identifica machos e fêmeas para equilibrar a produção. A partir dos 3 anos, os peixes já estão aptos a se reproduzir e esse controle garante a continuidade e expansão do plantel. Produção, ele é um peixe nativozinho que ele produz naturalmente. A gente tem que ter os cuidados em separar o peixe, em estar com ele separado em tanque escavado, só o casal, aí ele consegue ter a reprodução. É uma coisa que eles mesmo quem decide quando reproduz. Além do pirarucu, a Fazenda São Francisco também investe na criação de tambaqui. A convivência entre espécies exige planejamento e organização. Pirarucu é o seguinte, pirarucu, a criação dele, ele é um peixe que não depende de águas tão oxigenadas, então, com oxigênio. E o tambaqui, ele requer um cuidado melhor, porque o tambaqui ele requer uma água mais limpa, mais cheia com oxigênio. E o pirarucu, ele respira fora d'água. O processo de corte do pirarucu agrega valor ao produto. Diferentes tipos de cortes atendem a variados mercados. A técnica influencia diretamente na qualidade final. Ele tem uma carne saborosa, diferenciada. Ele também pode fazer bacalhau. Apesar de ser um peixe de uma carne suculenta, ele também pode se tornar uma carne seca e uma carne salgada, assemelhando ao famoso bacalhau tradicional. Hoje nós estamos com 14 hectares de lâmina de água. A nossa criação hoje aqui em Pirarucu, a gente tem em média 10 mil período de engorda. E tem uns alevinos também que é de reprodução nossa, do nosso plantio aqui, do plantel de reprodução. O crescimento da produção acompanha a demanda do mercado. Cada vez mais consumidores buscam peixes de qualidade. O pirarucu se destaca pelo sabor e pela textura da carne. A expectativa é de expansão da atividade na região e de fortalecimento da piscicultura como negócio sustentável. Lembrando que o pirarucu só de tanque, viu, gente? Peixe delicioso, mas se for pescado e consumido direto do rio, não pode, é crime ambiental. Olha, os produtores de soja estão na fase final da colheita. Entre os principais desafios desta safra estão a chuva e o alto, a alta no preço do óleo diesel, que subiu muito com a guerra no Oriente Médio. Vamos acompanhar e entender melhor na reportagem da Ana Luísa Simoneto. Chega ao fim mais um ciclo importante para o agronegócio em Goiás, a colheita da soja. No Brasil, as chuvas e o excesso de umidade atrasaram o ritmo da colheita nesta safra. Segundo a Conab, cerca de 85,7% de toda a área plantada no país já foi colhida. O índice fica abaixo dos 88,3% registrados no mesmo período do ano passado. O estado de Goiás mantém destaque nacional na produção de soja, mas também acompanhou essa queda. Em relação à safra anterior, os números foram menores. Estamos chegando ao final da colheita da safra de soja 25-26, com uma expectativa da plataforma aroeira aqui da Secretaria e da Conab de uma colheita de 20,2 milhões de toneladas, contra 20,7 milhões de toneladas do grão na safra 24-25, que foi o nosso recorde histórico. Isso dá ao estado de Goiás a condição de um dos principais players produtores do grão no país, esmagadores e exportadores. Na propriedade do Flávio José, produtor de soja, a colheita já foi concluída.
Ele iniciou o plantio em outubro, sofreu com a seca no início e quando veio a chuva, as máquinas precisaram ficar paradas até ser possível colher. Apesar do período ter sido marcado por desafios, principalmente relacionados ao clima, os resultados foram satisfatórios. Começamos um plantio num período seco, com bastante falta de chuva, mas no final terminamos uma colheita, assim, tempo muito chuvoso, ficamos vários dias às vezes sem colher, justamente por causa da chuva, choveu bastante. Mas no geral, a nossa produtividade foi boa, atingiu as expectativas, então na soma, graças a Deus, a safra de soja 25-26, pelo menos em produtividade, foi boa. Para quem produz, não é só a chuva que tem atrapalhado. Os conflitos internacionais têm aumentado o valor dos insumos. Os nossos desafios hoje maiores são alta nos custos de plantio, no caso defensivo, no caso adubo, semente. E o principal fator hoje que está assustando os produtores são os preços baixos. Entendeu? Hoje a soja está num nível muito baixo. Então isso aí está sendo o nosso desafio maior. Custo alto e valorização do preço baixa. E o valor do combustível também tem afetado? Esse esse foi o carro-chefe aí no final. E eu particularmente cheguei a pagar óleo diesel de quase R$8. Quando eu comecei a plantar, eu estava na faixa de 5,40, 5,50. E no pico da colheita aí, chegou a pagar R$8. Isso aí impacta muito nos nossos custos. O ciclo da soja começa com o preparo do solo, normalmente entre os meses de julho e setembro. Depois passa pelo plantio, desenvolvimento das lavouras e chega ao momento mais aguardado pelo produtor, a colheita. É nessa fase que se mede na prática o resultado de meses de investimento e trabalho no campo. Depois que a colheita é finalizada, o produtor já se prepara para a safrinha. Aqui nessa propriedade são cerca de 2.000 hectares plantados com milho. A cultura, que depende muito das chuvas no início do seu desenvolvimento, agora segue para a fase de crescimento e enchimento dos grãos. A expectativa é que a safrinha comece a ser colhida no início do mês de junho. Neste período, alguns produtores também apostam em culturas como o sorgo. A escolha depende de fatores como o custo de produção, resistência ao clima e expectativas de mercado. Para a safrinha, a instabilidade no clima também assusta o produtor. As expectativas até o momento são boas, as roças também estão boas. O que está assombrando um pouquinho é as previsões futuras aí de chuva que estão marcando, como se diz, um corte meio que geral da chuva. Então, no meu caso, eu já tenho milho praticamente salvo, que já dá produção, que já dá produtividade, mas eu tenho milho no meio da cultura, que necessita ainda de chuva. No campo, os desafios são parte do caminho, mas o que sustenta o produtor é algo maior que qualquer número: o amor pela terra. A gente que mora no campo, que vive do campo, isso aí está no sangue. Então, assim, é uma coisa que a gente herda. Assim, mas fazenda, o campo em geral, é muito cansativo, porque não depende só da gente, depende principalmente do clima. Isso aí, tudo que você vai fazer hoje na agricultura, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você depende do clima. Sol, chuva, isso você não escapa. E o resto, aí você tem que ser competente. E um agricultor chama atenção no cultivo da banana BRS Princesa. Para garantir um fruto de qualidade, o produtor aposta em mudas vindas de outras regiões do Brasil. Vamos acompanhar na reportagem. Um agricultor chama a atenção no cultivo da banana BRS Princesa. Ele é o primeiro a plantar a variedade na região, conhecida pela resistência a doenças e fungos. O mal do
do produtor de banana é o mal do Panamá. É uma doença que o mundo inteiro sofre com isso. Para garantir um fruto de qualidade, o produtor aposta em mudas vindas de outra região do Brasil. A gente plantava muita banana maçã melhorada, que é a banana maçã geneticamente melhorada, só que ela é ainda muito suscetível ao mal do Panamá. Aí o que a gente fez? O meu irmão trabalha muito na parte de produção aqui e pesquisou essa banana desenvolvida pela Embrapa, que a Embrapa já vem desenvolvendo várias, mas essa aqui é a mais idêntica praticamente à maçã melhorada. Então, devido a essa dificuldade que a gente plantou, muitas áreas foram dizimadas pelo mar do Panamá, a gente conseguiu essas variedades aqui no Espírito Santo com certificado da Embrapa e compramos elas e aumentamos a produção pouco a pouco. Segundo o técnico agrícola Miguel Júnior, a adubação da terra é o item indispensável para garantir a fertilidade do solo e a qualidade da fruta. Miguel, queria saber o seguinte, para o cultivo da bananeira, qual é o solo excelente para que o plantio ele seja de qualidade? Boa pergunta. O nosso solo aqui ele é bastante argiloso, certo? E para essa variedade na qual a gente trabalha, né, a BRS Princesa, a maçã, a gente tem um solo aqui que ele é muito bom, né? Ele é muito bom. A gente faz a questão da calagem e isso vai nos dar o resultado da análise de solo. E a partir disso a gente começa a trabalhar com os tipos de adubo. É óbvio que no plantio ela requer muito, né, o potássio, né, e o fósforo também na cobertura. A partir disso a gente vai de acordo com o que a planta vai precisando. A gente vai parcelando as adubações, sendo de 45 a 60 dias a gente vai vendo e vai fazendo a adubação. A banana BRS Princesa foi desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa em 2008. Ela tem casca fina, polpa esbranquiçada e sabor suave. E agora a gente vai provar a banana maçã princesa. Ela é um pouquinho mais doce do que a banana maçã convencional. E também, assim, na hora de mastigar, ela é mais macia. Ela é praticamente idêntica, né? Praticamente idêntica à maçã melhorada. A primeira colheita ocorre entre 10 e 14 meses após o plantio. E as demais colheitas acontecem em intervalos menores. Segundo Ezequias, existe um ponto ideal para a colheita da banana. Tem que ter o ponto certo de colher a banana. Se você tirar muito verde, precoce, ela vai demorar bastante a amadurecer. Você tem que tirar um ponto não muito vingado e nem muito verde. Tem que ter um ponto específico. Aí é questão do olhar do produtor que vai fazer a colheita. A produção é destinada ao comércio e empresas. O produtor chega a vender cerca de 40 toneladas da banana por ano. Colheu a produção hoje. No máximo 24 horas vai estar lá na prateleira do mercado, no restaurante, no hotel. E a expectativa? A expectativa aqui é de crescimento. A gente está com a dificuldade aqui de obter terras, mas a gente já está com alguns contatos e esse próximo ano a gente vai aumentar bastante, se Deus quiser. Olha, agora a gente vai conhecer a história de uma amizade muito especial e inusitada, viu? Entre o pequeno João Felipe e o Theo, o bode mais famoso da internet. Vamos ver. No sertão do Piauí, histórias simples ganham força. E algumas parecem até verso de cordel. Na zona rural de Esperantina, a gente encontra uma dessas histórias. A amizade entre um menino e um bode. João Felipe tem 7 anos e muita energia. Gosta de brincar, correr e sonhar alto. O outro personagem dessa história também chama a atenção. Não é cachorro nem gato, é um bode. E não é qualquer um, viu? O nome dele é Theo. O João Felipe queria um amigo para brincar e o presente veio em forma de bode. O Theo rapidamente conquistou o coração da família e do menino. E hoje em dia os dois são inseparáveis. O pai dele, quando chegou aqui com esse bode de presente para ele ficou muito feliz, né? Porque ele gosta muito de animais. Apaixonado por animais, o João Felipe, né? E ele criou essa amizade bonita com o Theo, né? Porque são amigos mesmo
de verdade, amigos inseparáveis. Ele tinha quantos anos na época? O João Felipe, acho que ele tinha uns 4 anos. Então tem 3 anos já que o Theo chegou aqui na casa de vocês. Vai fazer os 3 anos, ainda vai fazer. Uma dupla improvável, mas que deu muito certo. Na rotina não faltam momentos de brincadeira, carinho e companheirismo. A rotina deles é assim, o João Felipe ele estuda tempo integral, né? Ele sai às 7h30 da manhã, volta no horário das 4 horas. Geralmente de manhã, quando o João Felipe sai, não tem o contato, né? Mas à tarde, quando o João Felipe volta, o Theo já está ansioso, né? Esperando ele para brincar, porque geralmente a brincadeira deles é na parte da tarde. E quando ele chega até o anoitecer, eles brincando. Quando está nas férias, se o João Felipe demora a acordar, o Theo vai lá no quarto, cheira ele e ele não acorda, ele pega e se deita em cima da cama e espera o João Felipe acordar. E a história que começou no interior do Piauí ganhou o país. Vídeos dos dois juntos viralizaram nas redes sociais e encantaram milhares de pessoas. O que ele mais gosta de comer? Manga e caju. Ah, ele gosta de fruta? Gosto. Vocês dão muito trabalho pra tua mãe? Vocês aprontam muito juntos? Não. Não, nessa cara aqui. Não. João é uma criança cheia de sonhos. Quer ser goleiro e, enquanto isso, segue vivendo a infância com leveza e imaginação. Uma amizade simples, mas cheia de significado. Esse bode realmente ama o João Felipe. Uma vez ele acordou chorando de madrugada, doente, né? Gripadinho. E aí eu levantei e vim para onde ele estava, aqui no quarto. Logo que eu levantei, demora pouco, o bode chegou na janela, berrando. Para dizer, assim, eu senti para dizer assim, para dizer para o João Felipe que ele também estava ali perto, né? É recíproco, porque assim, quando a gente brincando com ele, né? João Felipe, bora, eu disse, bora ele ao hotel. Ele disse, não, que eu vou passar a noite todinha chorando e eu não fico sem meu amigo. Ele diz desse jeito, né? Mas na brincadeira, porque a gente não tem coragem nenhuma de se desfazer dele, né? Porque eu já tenho ele como da família, é o meu terceiro filho. Que gracinha, gente. Olha, e quem aí não gosta de uma picanha muito bem feita, hein, gente? E quando é acompanhada de uma boa música, então pronto, né? Não tem como não gostar. A Camila Rodrigues foi conhecer de perto a dupla Heitor e Henrique, que vem chegando como novidade no sertanejo, já conquistando vários corações. Eles são demais. E para combinar com esse clima, esse bate-papo especial, claro que teve receita e do jeito que a gente gosta, picanha recheada com queijo coalho. Sabe o que você e essa cerveja na minha mão tem em comum? É que as duas são gostosas, são geladas, a dor de cabeça brava e tem sentimento nenhum. Eles são uma das novas apostas do mundo sertanejo, com energia no palco e forte conexão com o público. Um é de Bela Vista de Goiás, o outro de Alta Floresta, no Mato Grosso. Um encontro que deu certo desde o primeiro momento. Final de semana chegou, em casa que eu não vou ficar. É sexta-feira, vou sair, vou farrear, Goiânia vem. E eles são Heitor e Henrique. A gente tá aqui com eles e daqui a pouco eles vão preparar pra gente uma picanha gourmet com queijo coalho. Gente, ó, é a primeira vez deles fazendo e a minha primeira vez experimentando. Mas antes da gente ir pra parte da comilança, da cozinha deles, como chefes de cozinha, vamos falar de música. Vocês acabaram de gravar um DVD, o terceiro DVD da carreira da dupla, com participações importantes, Murilo Huff e outros vários nomes também. Como é que foi pra vocês? Me conta um pouquinho. Tem música viralizando, na verdade, já. A música Mariana Fagundes com o Israel Rodolfo, assim, já deu sinal pra gente, né? São músicas muito boas. Acredito que esse DVD vai ser lançado aí a partir de junho, né? Vou começar a desaguar as músicas a partir de junho. E a gente ficou muito feliz com a realização desse projeto, né? É mais um projeto, Heitor e Henrique, que foi, assim... Aconteceu tudo no tempo de Deus, a gente nem esperava todas as participações que teve no DVD. Você viu que foram muitas, né? Sim. O projeto está repleto de participações em nível nacional,
que a gente já era fã desses artistas como o Heitor Henrique, e antes do Heitor Henrique também, quando a gente era cantor solo, tanto eu quanto o Heitor, né? Então a gente tá feliz demais com tudo que tá acontecendo. E complementando o que o Henrique falou, é sinônimo de um sonho pra gente. Eu acho que a gente tá sonhando ainda e não acordou, né? Porque a noite que a gente viveu no dia 22 de abril foi pra ficar na história, pra eternizar aqui na nossa memória. Abriu as portas, né? Abriu as portas para Heitor Henrique. E o terceiro agora veio dessa forma que a gente também nem esperava, né? Que para nós assim, foi um presente de Deus, que tenho certeza que o Brasil inteiro vai escutar esse projeto. Está maravilhoso demais. Para você, como é que foi também, Heitor, essa migração, essa ascensão? Lembrando, gente, que o Heitor é dentista. Então ele atuava na época da carreira solo, né, Heitor? Também atendia o paciente, corria ali para poder cantar. E depois você acabou deixando de lado a profissão do qual você é formado para se dedicar à sua paixão mesmo, que é a música sertaneja. Na verdade, eu comecei a cantar bem novinho mesmo, com uns 9, 10 anos de idade, né? Nas resenhas de amigos, coral de igreja, né? E acabou que aí fiz faculdade, conciliei a profissão também com a música, né? Mas eu tava ali no consultório, às vezes esperando a hora de ir embora, eu sabia, a música vai me puxar de volta. E aí surgiu essa oportunidade com o Henrique, né, de montar a dupla. Falei, eu acho que é isso, né? Acho que Deus tem preparado isso pra mim. E assim, foi gratificante estar formando essa dupla e tá tendo esse passo a passo, respeitando o processo, né? A gente, como se diz, deu um passo para trás para tentar dar uns 20 aí para frente. Você nem tem moral, sabe o que você e essa cerveja na minha mão tem em comum. O projeto nosso foi um projeto assim muito de Deus. Eu tava na fazenda do Eliandro, né? Que é o dono dessa casa que a gente tá aqui, que é nosso empresário também, né? Que é um dos nossos empresários. E Zé de Camargo e Luciano estava lá, nessa fazenda. E aí eu cantando na resenha ali e tal, era uma segunda-feira também. E cantamos das 8 da noite às 3 da manhã, nesse dia. Isso. Aí o Eliandro começou a me seguir no Instagram, conheceu o meu trabalho, eu era cantor solo, né? E ele conversou sobre mim com o Kaique, que é nosso empresário também, que é o cara que está com nós desde o começo, né? Que acreditou antes de Heitor Henrique existir, né? E aí falou, rapaz, esse é um menino lá no Mato Grosso e tal, que eu acho que dá pra fazer dupla com o Heitor. Você é do Mato Grosso, o Heitor de Bela Vista, morando aqui em Goiânia. Eu lá de Alta Floresta. É 1.750 quilômetros daqui. O Brasil é muito grande, né? Aí falaram de mim pro Heitor, falaram de mim pro Kaique. E nesse meio tempo a gente começou a conversar, eu e o Heitor já, né? E aí conversa vai, conversa vem. E sempre vale ressaltar também que sempre a galera que mora fora de Goiânia tem a curiosidade de vir em Goiânia, de um lugar que respira o sertanejo. Eu acho que né? tem que vir mesmo, que é diferente. Porque aqui, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, respira sertanejo. Aqui os Uber, eu falava pra eles, eu acreditava não, os Uber, escutando Zezé e cantando, eu falava, o que é isso? O que pode um trem É o DNA, né? Foi exatamente nesse lugar aqui um pouquinho atrás de você aqui, que a gente cantou a primeira música, né? Foi uma música do Zé Henrique Gabriel, Instinto Animal. Essa música é linda demais. E aí nós cantamos junto a primeira vez, os braços arrepiou. E aí agora eu quero escutar essa primeira música que vocês cantaram juntos. Bora cantar Instinto Animal? Que foi qual, Henrique? Foi Instinto Animal, né? Instinto Animal. Zé Henrique Gabriel. E dizem que um homem tem instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não traz seu amor. Fica frágil, bobo e de caçador é caça. É assim que eu sou. Nós invertemos assim. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que sonhar teu sonho. Bom, agora a gente fez uma pausa na música, porque, né, agora a gente vai para uma outra área aqui, que também é a especialidade deles.
ou só do Henrique, né? Vamos falar assim, porque por enquanto a área de moral aqui, o lavar louça também é um apoio, eu né? Especialidade. Precisa, né? Não é só da parte que vai cozinhar, tem o pós também, Aí, né? ó, arrasou. Eu antes eu arrasou. fui lá comprar... Olha, gente, a Isso aí resposta vocês na não ponta vêem, da né? língua. Eu acho que você treinou isso antes, hein? Foi nada. Foi aqui na hora, né? É o processo, né? Tem que passar por todas as etapas, né? Henrique, o que a gente vai fazer? Uma picanha recheada com queijo coalho, gente. Eu nunca provei. Hoje eu vou dar minha opinião aqui pra ver se eles mandam bem mesmo na cozinha. O que a gente vai fazer? Qual que é o preparo? Como é que foi escolhida essa carne? Me conta. Rapaz, isso aqui é um negócio que a gente já tem costume de fazer, né? Nas nossas resenhas. Já fizemos várias vezes aí para as confraternizações do Heitor e Henrique. E vamos fazer para a turma da Record experimentar com a gente hoje uma picanha recheada no queijo coalho. E vai ficar bom. Vocês podem ter certeza que vai ficar bom demais. Henrique, então aí é o quê? Uns 3 dedos? Mais ou menos isso aí, mais ou menos 3 dedos. Tem que dar certo aqui, estranho. Ó, não vai dar. Ele achou então a receita na internet, mandou aqui pro amigo e falou, ó, lute. E ele Se tá vira. aqui, ó, lutando. Ele falou, você que lute. Ó, aqui é o seguinte, ó. Você fez uma Ó, abertura, né? Fiz uma abertura nela com a faca aqui, né? Importante a faca tá amoladíssima. Tá amoladinha, né? Agora vamos ver a parte mais difícil. Que isso aqui Rapaz, é aquele ditado, né? No YouTube era facinho. Eu fui ver, era facinho no YouTube. Não, mas deu certo, vai gente. dar jogo, estranho. Olha aí. É porque na resenha é mais churrasco, né? Acaba que cada um fica um pouquinho, né? Pra não pesar pra Vocês todo mundo. revezam ali, mas é aquela coisa mais simples, que é colocar lá e Isso, dar uma olhadinha. é mais um Ou seu churrasquinho frango caipira. Ou frango caipira também, pode ser, né? No dia de domingão a gente faz lá na fazenda. E em casa, na vida, né? Porque casado, isso. você tem namorada, né, Henrique? Como é que é também em casa? Pai, eu ajudo também. E quando eu não faço, eu lavo a louça, né? Aí, ó, Então, participativo. Eu acho importante, na eu acho que, verdade, assim, é Heitor. importante você saber pelo menos não passar fome e não depender só de iFood, né? Fritar um ovo e fazer um arroz, Ô, né? Heitor, tem que na saber. verdade, o importante é não deixar a mulher da gente brava, né? É. Aí, ó, nossa! Agora ele conquistou todo mundo. Vem aqui que eu vou repetir essa frase bem lentamente pra vocês, homens que estão acompanhando o programa. É o quê, Henrique? O importante é não deixar a mulher brava. Aí, ó. Entendeu? Acabou. Acabou. Bom, agora já tá montada a nossa picanha com queijo coalho. Agora é fogo, Henrique. Agora é brasa. E é rápido, né? Porque picanha não precisa ficar muito tempo. E né? é Como importante também avisar para o pessoal de casa que não pode colocar picanha quando o fogo estiver muito alto. Né? A picanha é importante ser colocada na grelha. A grelha aqui nessa altura, ó, que ela tá baixa, né? Tá na altura boa e já virou brasa. Então você pode ver que não tem fogo forte, não tem fogo alto. Aí você colocar a picanha no fogo alto, provavelmente você vai queimar, você vai desidratar ela. Então ela precisa ser assada. E como tem o queijo também de recheio, né? O queijo coalho de recheio, se você colocar no fogo forte, o queijo vai derreter. Né? Então ele tem que ficar na altura ideal, o fogo tem que estar ideal. E pra manter a textura desse queijo mesmo, que não é pra derreter, ele é pra ficar mais sal consistente. é depois, né? E sal depois, não coloca sal antes. Sal é depois. Peguei a dica já aqui. Sal de parrilha. Vamos lá, Bora então, lá? Henrique. Picanha na brasa, enquanto isso a gente vai ouvir um pouquinho mais desses dois talentos musicais. Uma dupla nova, mas que tem agora grandes parceiros, né? Nessa gravação do DVD da semana passada, que vai ser liberada aos poucos, né? Vocês ainda não escolheram qual vai ser a primeira, mas já tá em fase ali de escolha, né? Porque agora vai ser gradativo a partir de junho de 2026, é isso, Sim, né? é isso aí. E aí, qual que é a música agora? Eu vou escolher, pode ser? Pode ser. Eu vi com um vontade. trechinho da parceria de vocês com o Murilo Huff. O Murilo, né? Bora cantar essa? Bora. Então Essa vai. que chama Réveillon, uma moda muito apaixonada, viu? Pra todos os corações apaixonados de casa aí. Parece que você me esqueceu, é isso aí. Será que é egoísmo meu achar ruim te ver seguir feliz sem mim? Tem nada errado não, só que eu não consegui. Final de ano é uma bagunça emocional. E lembrar da gente sempre estraga o meu Natal. Seu Réveillon era comigo, seu Carnaval era comigo. Não era no meio dessas farras, bebedeira nessas praias, junto com os novos amigos. Ó, promete, hein?
Já deu uma energia, de bombar, hein? Heitor, eu acho que a gente pode dar mais um spoiler. O que você acha? Não, Israel quero Rodolfo? vários. Quero vários. Com Israel Rodolfo? É um forrozinho. Aí essa já é mais um forró. É um forró mesmo. O sertanejo ele tem isso, essa abertura de trazer outros estilos pra dentro do sertanejo. Transita com né? maestria por outros estilos. Saudade de nós, de quando não tinha muito, mas tinha nós. Você ia lá pra casa, nós ficava louco e dançava, via todo o CDzinho dos forró boys. Saudade de nós, de quando não tinha muito, mas tinha nós. Você ia lá pra casa, nós ficava louco e dançava, via todo o CDzinho dos forró boys. Hoje é metida que dói, passe nem olha no zói. Hoje é metida que dói, passe nem olha no zói. Ó, negócio ficou vamos diferente. tirar que o negócio tá bom. E picanha, né, Henrique? Eu quero que você explique que não tem que torrar, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Picanha tem que ser agora ela descansa. Torrada, Olha a ponte, olha a pontinha. Pontinha do queijo aqui, ó. Será que ficou bom? Ó, Será? Será? Eu não posso começar a frase, né? Mas o que rola nas redes sociais é Olha que aí. tá bom. Olha esse ponto aí, ó. Tem vida mais barata. Mas não presta não, é Presta não. brincadeira, né, gente? Ó, já aqui pronto. E aí, os meninos fizeram essa parte, aliás, o Henrique com ajuda, né? Não vamos tirar o Heitor, não? Tira meus méritos, não. Fui lá comprar, dei a ideia. Tem todo a etapa. Vamos lá. Vai lavar a louça depois, não é mesmo? Vixe, você me ajuda? Não, jamais. Eu vou ter que Essa correr. tábua aqui é pesada, Heitor. Ah, é. Agora, a gente também tem os acompanhamentos aqui. Foi sua namorada que fez, né? É Vamos a Pamela que fez. Pamela, maravilhosa, tá aqui acompanhando a gente, que fez, ó. É uma maionese e uma salada, um vinagrete diferente com manga. Gente, eu achei maravilhosa. Enquanto a gente vai comendo, eu quero escutar a primeira música de trabalho de vocês. Pode Apaixona ser? nela, o nome. Então bora lá. E pra vocês, ó, um beijo. Bom domingo. É ficar bem, toma gela, quer romance, vê novela, quer sofrer, apaixona nela. Tinha que tatuar na testa, é gostosa, mas não presta, quer sofrer, apaixona nela. Demais, meninos! Sucesso pra vocês! Nossa, picaninha aí desse jeito. Tem um beijo grande, já gravei com eles. Eles são um sucesso e vão fazer muito mais, ó. E pra você de casa, um domingo abençoado pra você e pra sua família.